falei, gente, será que essa conexão tá tão longe que não, que tá voando aí? Desculpe, nunca fizemos isso, então a gente Imagina, nós estamos aqui entre amigos. atrapalhamos. Não, e família, todo mundo aqui. Eu estava aqui falando de vocês, né? Que vocês, um casal que moravam aqui em Brasília, que tinham todo conforto, né? E moravam num apartamento excelente. O Edson, professor da UNB, a Marina trabalhava na ONU, e se aposentaram e tinham esse sonho, já viajavam muito e tinham esse sonho de, né, ficar mais tempo e conhecer mais da cultura de cada país. E estão na Europa agora há 3 anos, e agora eles vão nos contar essa experiência, como é que conseguiram, né, burlar não, enfrentar todos os trâmites, e que estão lá e vão nos dar aí o beabá para quem tiver essa vontade. Vamos lá, Marina, conta para a gente. Okay. Bom, da minha parte, eu tinha esse sonho desde adolescente. Sei lá, desde que eu me conheço por gente, que eu queria sair do Brasil. Eu nasci em Porto Alegre, eu queria sair do Brasil e ir embora. Né? Europa, o negócio era a Europa. Desde adolescente. Quando conheci a Marina, ela tinha o mesmo sonho. Começamos a conversar sobre isso, né? E aí, conta. Bom, sempre fomos viajantes. E enquanto estávamos trabalhando, a gente sempre tirava os 30 dias de férias para viajar. E os 30 dias nunca eram suficientes. A gente sempre ficava com vontade de um pouco mais, para ficar mais integrado nos lugares que a gente estava indo, para conhecer mais a cultura, os costumes. Então, a gente sentiu que a gente precisava morar nos lugares para isso. Aí, isso, desde 2004, nós estávamos pensando nisso. E aí eu comecei a investigar essa questão de aposentadoria, como fazer, se era possível morar nos países. Vocês ainda estavam trabalhando? E sim, levamos uns 5 a 6 anos, né? Pensando nisso, planejando. Foram 6 anos de planejamento. Isso foi depois de 2014, né? Sim. Antes, desde 2004 que nós conversávamos sobre isso, mas não tinha nada, não parecia alguma coisa concreta, factível. Achávamos que seria muito caro, que não teríamos condição, que a aposentadoria não seria suficiente para esse tipo de vida, né? Que seria muito difícil, que a gente não poderia ficar, só poderia ficar aqueles 3 meses permitido por um visto de turista e assim por diante. E aí vocês aposentaram, né? Não. Em 2014, não. Em 2014, a Marina encontrou um artigo numa revista falando de um casal americano que tinha aposentado. A gente lia muito sobre pessoas que faziam isso. Mas esse artigo em particular detalhava mais e dava custos. E aí nós começamos a ver, não, mas espera aí, dá para viver com isso? Dá para passar com isso? Então, se dá, vamos ver. E começamos a fazer as contas. E planejar. Para ver se dava. E planejar. Aí começamos a ver quais os países que aceitariam aposentados. E nós estávamos pensando no Panamá, mais assim na América Central, mas aí a gente pensou, não, mas queríamos mesmo ficar na Europa, passar um tempo na Europa. E aí descobrimos que não só Portugal, mas Itália, Espanha,
Agora, eu não sei com essa questão da pandemia, né? Mas É. em 2015, quando a gente começou o processo de aposentadoria e de ver esse processo de visto para aposentados, esses países estavam oferecendo isso. E Portugal estava com incentivo muito maior do que a Espanha e a Itália. E era mais barato. Era mais barato na época, né? Ainda não tinha dado o boom de Portugal, né? O custo de vida em E Portugal... aí, do planejamento, como é que foi para a ação? Como é que foi essa decisão? Que, assim, eu e o meu marido, a gente também planeja, mas ainda não passou para a ação. Então, o que levou vocês a tomarem essa decisão realmente? É porque nós saímos de Brasília, né, em primeiro lugar. Então, depois de aposentados. Depois de aposentados. Fomos para o Rio. Num primeiro momento, nós pensávamos em nos estabelecer primeiro no Brasil e curtir um pouco o Brasil vivendo, né? Porque nós conhecíamos o Brasil todo, mas não tínhamos morado em todas as cidades. Então, pensamos no Brasil. Aí começamos a viajar, tipo assim, procurando um lugar para comprar uma casa, alugar, sei lá, viver, enfim. Fora de Brasília. Optando pelo Rio. Aí compramos um apartamento. Aí compramos um apartamento no Rio e fomos morar no Rio. Nesse meio tempo, a história de vir para Portugal tomou corpo, porque nós começamos a ver que não era tão difícil quanto parecia. Era uma coisa assim que parecia mais tranquilo, que era só entrar com o pedido, ia ser aceito e tal. E aí começamos a mover com isso. Quanto tempo levou para vocês concretizarem isso? 6 anos. Não. Estou falando que vocês entraram com pedido de visto, vocês não contrataram despachantes, né? Não, nada de despachante. Não, nada de despachante. Nós entramos com o pedido de visto no Brasil, em Brasília mesmo. E quanto tempo levou esse trâmite? Levou... Quanto é que levou? No máximo 2 meses. 2 meses. E aí vocês, com a posse desse visto, começaram a ver casa e onde morar? Não tinham visto ainda. Uma permissão. Tinha uma permissão para entrar e nós teríamos que, chegando aqui em Portugal... Aqui não, lá em Portugal. Nós estamos na Itália. Nós estamos na Itália agora. Chegando em Portugal, nós teríamos que ir na Polícia Federal deles lá e começar a entrar efetivamente com o pedido de residência. Porque a coisa aqui na Europa é ter uma residência. Então, vocês conseguiram a permissão e já foram para Portugal. Alugaram, ficaram no hotel? Alugamos um apartamento e aí fomos para a secretaria. É secretaria de... Mas, assim, o que eu acho interessante vocês falarem o que vocês precisam? Assim, você precisa ter um capital para levar... Não. Você precisa provar que tem renda. Tem renda, que é aposentado. Entendi, que tem uma renda no Brasil. Você transfere essa renda para receber aí, não? Não precisa. Você pode declarar que você está oficialmente mudando para Portugal ou não. Sim. Do Brasil para Portugal. No Brasil pode declarar ou não. Em Portugal não precisa. Não precisa. Em Portugal não precisa. Vocês não declaravam, não precisa declarar imposto de renda lá. Não, o que precisa lá? Você precisa ter a sua comprovação de renda, você precisa ter um contrato, ou um contrato de aluguel, ou uma comprovação da compra de um imóvel.
Uhum. E precisa de uns atestados de antecedentes criminais, tanto de Portugal como do Brasil. E é isso, eles nem pedem seguro médico, nada. Ah, não? Bom, Médico então vocês particular, fecharam nada. tudo aqui no Brasil, o apartamento do Rio, se desfizeram de tudo, mesmo tendo família aqui, netos, 2 Essa é a parte netinhos. dolorosa, essa é a É. parte dolorosa. A família longe, isso pega muito. Desprendimento de coisas materiais não foi problema. Nós Não foi. vendemos absolutamente tudo que tínhamos em Brasília. Nossa. Tudo. Esvaziamos o apartamento. Todo. Foi Tudo. assim, mas não somos muito assim materialistas, então não foi difícil. E aí e ficaram esse com dinheiro, duas malas. Difícil. Como não foi difícil? Foi? Foi difícil. Para sim. mim não foi, não. Esse dinheiro... Para ele foi mais como- difícil do que para você. É porque eu tinha mais apego às lembranças de viagem, às coisinhas que tinha. Nosso apartamento era lotado de lembranças de viagem, quadros e tudo mais. E eu era mais apegado a isso. Então, Mas foi a um vontade pouco de viajar e de conhecer novas culturas foi mais forte do que tudo isso e vocês estão aí agora. Então, a princípio, vocês chegaram em Lisboa, ficaram em Lisboa, é isso? Sim, sim. Nós nunca ficamos nos grandes centros. Pelo preço, a gente Acho prefere que tá sempre dando ficar em um cidades bloqueou. próximas. Nós ficamos em Costa da Caparica, que é uma cidade litorânea maravilhosa, a 30 minutos de Lisboa. É perto Como de Cascais? Não. mais ou menos, é do outro lado do outro- Rio Tejo. É mais para o lado da tá, Almada, sei. Seixal, aquela parte do Rio Tejo. É em frente a Cascais, mas do outro lado do Rio Tejo. Ah, entendi. Atravessa a ponte 21 de abril para ir para Lisboa e para voltar para Então, a princípio, vocês ficaram quanto tempo lá? Assim, nós No ficamos total, nós ficamos 2 anos e pouco. mais porque picado, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte, nós pedimos essa bendita residência lá, e isso é um processo burocrático que só. E então, assim, nós íamos lá, entregávamos os documentos e pegávamos o nosso carro e saíamos. Que delícia! Aí depois tinha que voltar, aí marcava de novo um outro appointment e tinha que voltar para apresentar outro documento, não sei o quê, daí a 4 meses. Então, esses 4 meses nós estávamos viajando pela Europa. E indo e voltando, mas alugaram um lugar lá, e esse lugar dava para pagar com o salário de vocês, tranquilamente? Sim. Isso assim, a parte financeira depende muito do controle financeiro de cada pessoa e das lógico. prioridades de cada pessoa. Se você gosta de comprar muitas coisas e não tem controle, aí não, eu tenho que ter realmente um salário muito, muito bom para poder viver na Europa, ainda mais com o euro no preço que está, né? 6,1, né? Então tá muito caro. Então, essa questão de dar depende, obviamente. depende. Né? Agora, mas assim, eu acho que o que é interessante. Como base, pensa assim no salário mínimo do país. Por exemplo, Portugal, o salário mínimo é quase 700 euros. Então, aí você imagina assim como base. Se o salário mínimo daquele país é 700 euros, isso significa que com o dobro disso eu vivo muito bem. Certo? Então, controlando. Mas nós temos até aqui a Clícia, que é funcionária do Prodazem, lá do Senado. Tem um colega nosso do Coral também, o Gilson, que também está morando em Portugal. E a Clícia morou 5 anos na França, ela está nos assistindo, adorando a história de vocês.
e ela morou também em Portugal. E o que a gente vê é que vivem muito bem, né? Porque o país oferece muita coisa de graça, né? Os museus, tem linhas também, não sei se procede, que são de trem, de ônibus, que são de graça também, né? Não? Não sabemos muito, porque Não. nós circulamos de carro, a gente não pode dizer isso. Nós circulamos de carro sempre. Mas Então, Ah, tá. Mas parece que... Não, parece que uma amiga me falou que em Lisboa tem alguma coisa assim, sabe? Mas, enfim, o que me parece é que a Europa, assim, você tem muita coisa de graça, muitos espetáculos em praças, ao ar sim. livre, então que você tem uma qualidade de vida, você não precisa gastar muito para estar bem. Não é aquela coisa, pelo menos na nossa experiência, não é aquela coisa que todo mundo fala assim, viajar de trem na Europa é baratíssimo. Não é, não. Você consegue passagem de avião por 20 euros. Não consegue, não. Aquela coisa que todo mundo consegue, na hora que você vai fazer, você não consegue. Não tem muita história, né? Tem muita história. Muita história. Então, eu já morei aqui, eu morei na Alemanha, eu fiquei 6 meses na Alemanha, falava, não, de Munique, era onde eu morava, de Munique para Áustria ou para Berlim, é muito barato, você pega um trem, faz um overnight, e então é baratíssimo. Não é, não. Não é. Não é. Não é essa coisa. Não é um absurdo de caro, mas não é barato, não. Mas então, e aí? Conta nós agora da conseguimos comprar o carro e nós andamos de carro para cima, para baixo. Isso sim sai barato. É mais econômico do que mais econômico. 2 passagens de trem. Nossa viagem para a Rússia, por exemplo, foram 4 meses viajando de Lisboa até a Rússia. Meu Seria Deus! muito mais Quantos quilômetros são? Eu não tenho nem ideia. 10 mil quilômetros nós fizemos. Quantos? 10 mil. 10 mil. Nem é tanto. Assim, achei que fosse muito mais. É tanto. Não mas assim, eu achei que fosse mais, assim, porque são distâncias assim, né? Muito... Mas assim, em termos de custos, é muito mais vantajoso comprar um carro e viajar de carro pela Europa, muito mais, muito mais econômico. E outra coisa que nós tínhamos uma ilusão, eu já conhecia, a Marina também já conhecia a Europa. A gente já tinha viajado por aqui, inclusive de carro, mas nós tínhamos uma sensação assim de que aqui tudo é pertinho. Não. Não é, não. Nessa nossa trajetória que a gente chegou a decorar, né, da Itália para Portugal e vice-versa, nós fizemos isso aí quantas vezes? 5, 6 vezes, né? Foi. Ida e volta. Por aí. Então, é cansativo. Lógico. Porque a gente não faz assim. Antigamente, eu fazia assim, saía de Brasília, ia para São Paulo, saía de manhã, chegava em São Paulo de noite. 1.100 quilômetros. 1.000 quilômetros? Aqui, a gente não fazia isso, porque tem tanto lugarzinho bonitinho para... que você vai parando, vai, né? E esses 1.000 quilômetros leva 5, 6, 7 dias. Mas aí é que tá, né? Parando, só picando, assim. Se for ficar mais tempo, como nós acabamos ficando, né? Tipo nômade, assim, deu vontade de ficar agora 1 mês aqui. Aí, pronto, aí leva
Então, Muito tempo. voltando à história de vida nômades, e por isso mesmo compramos um carro, todas as nossas coisas ficam dentro do carro, quando a gente faz viagens mais curtinhas. Porque daí vocês fecham o apartamento. Não, nós não. Aí é que está. Essa é outro detalhe. Nós não temos apartamento fixo. Nós não temos casa. É nômades. Entendi. A nossa casa é o que a gente aluga no momento. Normalmente a gente aluga pelo Airbnb, mas também conseguimos pelo Booking. E tem outros sites também, Idealista, que a gente consegue encontrar apartamentos para ficar. Entendi. Então, o que acontece? Como aconteceu na Polônia, por exemplo. Nós alugamos um apartamento em Varsóvia, achamos tão gostoso, que alugamos 15 dias e acabamos ficando 20, ou quase 10 lá. Interessante. Então, esse desprendimento de uma residência, essa liberdade, nos oferece essa vantagem, porque se a gente está num determinado país, numa determinada cidade que a gente gosta, a gente pode falar com o proprietário do apartamento, estender, negociar o valor, né? Nós fazemos sempre isso. Como nós não temos lugar fixo, não é essa coisa que você falou. Fecha o apartamento. O que eu quis dizer assim, acaba o contrato. Vai. Nós não fechamos o apartamento porque nós não temos. Tem apartamento. O que eu quis dizer assim, acaba o contrato e vai para outro. E isso vocês até então estão muito bem, não tem uma ansiedade de voltar, não tem planos. Está ótima a vida e vocês aconselham todo mundo a fazer essa experiência. Porque é nômade, não tem um plano pré-determinado. Nós temos assim, tipo uma meta. Meta, ir até Moscou. Quanto tempo vai levar? Ninguém sabe. Aonde nós vamos ficar parando? Ninguém sabe. Que delícia essa liberdade. Depende do momento, depende. Aqui, por exemplo, onde nós estamos agora, que é Colle di Valdelsa. É no meio da Toscana, uma situação estratégica, linda, maravilhosa. Uma cidade medieval fantástica. Ai, que delícia. Vinhos maravilhosos. Pois é, nós estávamos vindo para ficar em Florença. Mas aí em Florença estava tão caro que nós resolvemos procurar por aqui nos arredores, né? Aí a Marina encontrou essa cidadezinha aqui, fica a 40 quilômetros de Florença, a gente está de carro, não tem... Eu vi aqui uma pergunta sobre a questão do seguro-saúde. Isso que eu ia perguntar, achei ótimo o Paulinho eu tenho o meu seguro-saúde da ONU, né? Então, assim, qualquer lugar, em qualquer país, eu tenho acesso à consulta médica, a emergências, ao hospital e tudo mais, dentista. Então, isso também nos dá liberdade. Bom. E o Edson olha, o meu primo disse que já esteve na cidade de vocês, que é uma delícia. Eles também são bem viajantes nômades, adoram viajar. Ótimo, temos bastante Mas amigos. deixa eu te perguntar, Marina, então, o Edson é seu dependente? Porque isso, Sim. assim, para mim, seria um problema seríssimo, esse seguro-saúde, porque a gente sabe que seguro de viagem não funciona, né? Funciona só se você tiver uma coisinha leve, mas se você tiver um problema mais sério, é difícil. Agora, como que faz isso? Vocês têm uma dica para alguém, por exemplo, um casal que não tem um organismo internacional, né, nas costas, vamos dizer assim, que vocês já... Sim, os países, eles oferecem. Portugal tem o serviço público, a Itália tem serviço público, a Espanha tem... Os países oferecem a assistência médica
para turistas, né? Para as Entendi. pessoas Mas não que é fácil. não, agora, para aqueles que ficam por um período mais longo, nós estamos há mais de 3 meses aqui, então não somos turistas, né? Então fica mais difícil ir para um serviço público, Eles não aceitam. eles não vão aceitar. Não aceitam. Se você passar mal e for para um Não, hospital... claro, eles não vão recusar. Emergência, Emergência eles atendem. Então, assim, e o preço eles cobram. Não é como o SUS, o nosso querido SUS aí, que é universal, é de graça para qualquer um que vá. Não, aqui tem um valor que você paga. Em Portugal, eu me lembro que era 35 euros uma consulta de um especialista. Desculpa. Estão bem mais barato que no Brasil. Tá. Olha, você não vai acreditar, mas tem muita coisa bem mais barata do que no Brasil por aqui. Até convertendo 6 vezes. 6 vezes, é incrível. As pessoas não entendem muito, falam, nossa, você viaja demais. Eu falo, gente, vai nos restaurantes, é muito mais barato. A gente vai em restaurante aqui, fico chocada. Eu transformo tudo em dólar. É muito caro. É muito caro o Brasil, né? Mas, então, assim, até agora, o único problema que eu estou vendo seria, bom, aqui o Cílio está dando um oi aqui para vocês. Oi, muito prazer. Esperamos encontrá-los pessoalmente um dia. Parabéns aí pela iniciativa. O Cílio fica doido para fazer isso, ele fica toda semana. E o nosso plano de ir para Portugal, você já resolveu isso? Você já resolveu isso? A gente pode ajudar, dando dicas. O que está faltando aí, Davi? Não sei, coragem. Coragem, eu sou um pouco apegada. Mas eu tinha aqui, ela fez a Sisticar anual, que funcionou, mas não para... isso... Daqui a pouco eu volto. Isso é uma coisa legal, eu não sabia. Então, a Sisticar, que é um bom plano de seguro viagem, faz anual. Que ótimo! Ótimo. Que bom. Isso é bom. Bom, voltando à história de vida nômades, tem a questão do desprendimento, que eu gosto. Nem tudo é assim, cor-de-rosa, maravilhoso, né? Tem aquela questão de você poder ficar em qualquer lugar quanto tempo você quiser e ter essa liberdade, mas ao mesmo tempo você não está na sua casa. Aquilo, tudo que você tem aqui no apartamento não é seu, você não decorou, você não... Então, você tem que ter, assim, aquela coisa de entrar na casa, mesmo que for por 5 dias, pensar assim, eu estou entrando na minha casa. Porque nômades é assim, você está 5 dias numa casa, mas aquela é a sua casa por 5 dias. Então, eu não sei se as pessoas, nem se todos estão predispostos a esse tipo de vida, assim. Eu gosto, é meio cansativo. Eu moro na Itália atualmente. Moro na Itália. Como nós estamos 3 anos, entra e sai de apartamento, entra e sai, é meio cansativo. Então, chega uma hora que a gente resolve ficar. Parar. Como aqui na Itália. Como aqui. Se bem que aqui nós fomos obrigados. Nós estamos em processo de cidadania italiana, então, assim... Não, e outra coisa é que nós pegamos... A pandemia. Pois é, nós chegamos aqui no dia 5 de março. No dia 8 de março, o decreto e o resto da casa foi... Trancou a Itália inteira. Que loucura. Mas assim, você exatamente na época de fechar a Itália. Vocês estavam chegando aí. E vocês já estão há quantos meses aí? Março, abril, maio, junho, Desde julho, agosto, setembro. 5 de março. 7 meses. 7 meses. Mas também é bom dar uma paradinha, né? Tem hora que você quer ficar ainda mais num lugar como o Colli. Deixa eu te falar. E a comunicação? Vocês foram para a Polônia, para a Rússia, né? Nós já estivemos na Rússia e... Google Translator.
Ah, Google Translator. Ele Money é talks, um people santo. Não é muito Ajuda assim. e tanto na comunicação, vocês não têm Não, ideia Google do quanto Translate, que claro. ajuda. Até Inclusive, o foi simples, na Tailândia, que também foi um problema, até simplesmente ao supermercado seria complicado se não fosse o Google Translator, né? Para saber o que é carne, o que é frango, o que é leite, o que é iogurte, é Mas uma tem também a loucura. mímica, né? Não, mas Mas chega na e Rússia, por as exemplo, placas? nós já lá, passamos por Nas uma... nas estradas, aquelas placas que você olha assim, a gente até Pois tirou é. foto das placas. Que é isso? Se Que não fosse GPS, nós não chegaríamos lá. Não, porque nós não saberíamos É. que cidade estávamos passando. Nossa. A nossa não, salvação é a Tereza. A Tereza é o nosso GPS. Vocês chamam ela de Tereza. Porque é uma voz feminina, né? A Tereza. Mas não é que GPS do Google, né? Do Google a Maps. sobrinha da Mônica. Que É no celular. Olha, o dele é a Mônica, ele chama de Mônica. Não, o nosso celular é a minha sobrinha neta que gravou o Waze, a voz dela. Então, a gente é a Ana Sofia, que ela fala demais, ela já está prática, então ela grava de todo mundo, daí ela fala com aquela vozinha, recalculando, apertem os cintos, boa viagem. É muito engraçado. A gente sente ela com a gente. Mas que máximo. Bem, então, assim, a vida de vocês, supermercado é barato aí, não é? Eu acho que é mais barato que o Brasil, não? Quase a mesma coisa. Depende do quê? Porque umas coisas compensam as outras. A carne, nós somos carnívoros. A carne é caríssima, caríssima. Em compensação, o nosso vinhozinho é muito mais barato que no Brasil. Nossa, aqui, como assim, eu falei, reserva, grande reserva. Você compra um vinho reserva por quanto? 5 euros. Imagina que você não compra um vinho reserva por menos de 130, 150. Pois é. Então... Tem vinhos reserva, que são os de alta produção, de 20 euros, 30 euros, 100, 1.000 euros. Mas, lógico, né? Tem bolso para tudo. Aí no Brasil nós tomávamos... que eu vi? Aqui está perguntando as estradas. Aí no Brasil nós tomávamos esses vinhos chilenos, né? Reserva chileno. Aqui, qualquer vinho reserva dá de 10 nesses reservas chilenos. Com certeza. Ainda mais na região que vocês estão, na Toscana, né? Na Toscana são os Chianti. Né? Tem um comentário. Nós estamos do lado da cidade, do centro do Chianti. Tem um comentário aqui falando das estradas são ótimas. Sim, as estradas são ótimas, inclusive para lá, para o lado da Rússia, Letônia, Estônia, Lituânia. Foi uma surpresa, porque nós pensávamos que para aqueles lados, como eram países ex-comunistas e que sofreram muito e tudo mais, nós pensávamos que as estradas lá iam ser problemáticas. Nada. Não. Na Turquia. Padrão primeiro mundo. Tudo. Na Turquia, onde estivemos. Maravilhoso. Na Turquia, como? Turquia nós não fomos. Não fomos. Pois nós fizemos uma viagem de carro pela Turquia e ficamos impressionados. Fomos para a Capadócia de carro, estradas maravilhosas. Assim, é incrível. Foi uma grata surpresa também. Outro seguro de saúde bom é o Next. Então, a Clícia está falando aí, dando umas dicas boas para quem está ouvindo. O meu problema com seguro de saúde em viagem é um problema seríssimo, crônico. É importante. Se
estamos falando de vida nômades ou de viajantes para aposentados, o seguro-saúde é um tema importante a ser considerado. Para nós, importantíssimo, porque nós já tivemos casos assim sérios. Pois é. Nós também. Eu tive uma intoxicação super séria na Tailândia e fiquei até por um dia inteiro no hospital internada por conta de intoxicação. Então é importante, seguro médico é importante. Tem uma pessoa Pessoal, aqui que é a Claudinha Rapos. Um beijo para vocês. Beijo. Até Ela a disse para próxima. escrever um livro. Obrigada. Pois é. A gente tem que fazer muitas lives, que uma live não é suficiente. Filho, quanto tempo tem? Desculpa. 40? Temos só mais 10 minutos. Uma live não é. Não, queria contar mais coisas. Então conta rápido. Tá. Então, então eu estava falando das estradas, do preço. Então, é possível, sim, não é impossível. Nós achávamos que nunca faríamos isso e já estamos há 3 anos nessa vida, curtindo. Não, tudo não é uma maravilha, tem que ser bem realista. A gente fica longe da família, fica torcendo para a família vir visitar a gente. Eu já fui visitar a família também. Essa distância é dolorosa. Com certeza. E é custoso também ter que voltar ao Brasil toda vez, né? Todo ano. Não dá. Então, assim, é difícil por isso. E a outra dificuldade nós não temos uma casa fixa. A casa fixa, onde estamos, o tempo que queremos, é ótimo pela liberdade, mas ao mesmo tempo você tem que fazer o lugar que você está como o seu cafofo. Então tem que ter um joguinho de cintura aí. Deixa eu dar um toque aqui sobre burocracia. As pessoas normalmente querem saber, mas como é que faz? Que documentação precisa e tudo mais. Depende do que você quer no país. Em Portugal, se você quer viver com residência em Portugal, tem a opção de você viver como aposentado. Tem outras opções também. Você pode aplicar dinheiro lá, tem várias. Isso aí entra no site da Embaixada de Portugal e lá diz quais são as opções. Então, quais são a burocracia para entrar como aposentado? Tem que comprovar que é aposentado, tem que comprovar renda e tem que entrar com o pedido lá. Tem burocracia? Tem, e muita. O negócio não é assim simples como parece. Quando nós começamos, parecia simples, porque estava todo mundo dizendo Portugal está incentivando não sei o quê. Estava incentivando, mas quando chega aqui, a burocracia emperra. Aí você tem que ir, voltar, e voltar, e voltar. Então, você precisa paciência. Dá para fazer sozinho, sem contratação de despachante? Dá. Eu estou fazendo o reconhecimento da minha cidadania italiana aqui na Itália, que é outra coisa que as pessoas contratam despachante, pagam uma nota preta por despachante. E dá para fazer sozinho? Dá. Eu estou fazendo sozinho. Então, o custo dessas coisas fazendo sozinho é muito menor, mas tem que ter paciência, dá muito trabalho. Mas, Edson, você tem que ter um dinheiro bom para chegar aí, por exemplo, quando você vai alugar um apartamento, eles não exigem alguns meses adiantado? Você mês. Não, pode... não, tem um mês, que é um depósito. Foi o nosso caso. Mas tem outros que pedem 3 meses de... Depende, Beth. Desculpa, Mônica.
Depende, Mônica. Às vezes, depende muito do proprietário. Nós tivemos sorte da proprietária só pedir o seguro, que a gente revê o valor de um aluguel, que quando nós sairmos daqui, nós resgatamos esse dinheiro. Mas nem todos fazem isso. Então, isso depende muito de quem você está... Se vai alugar por meio de imobiliária, a imobiliária cobra Isso. um mês de taxa. De taxa. Entendi. Você não volta, não tem volta. Ah, Então, não. se o aluguel é 1.000 euros por mês, a imobiliária já come 1.000 euros de cara, sem retorno. Olha, Entendi. teve até Essa tem uma pessoa dizendo aqui que fez em Portugal e não teve custo, somente as taxas que Então, são a Rosa é uma colega depende, nossa do caso a Senado caso, que também está né? morando aí. É. E ela está adorando. Eu até falei, vale a pena, Rosa, converso com ela, ela vale a pena. A gente está, assim, ensaiando. Mas você, nossa, assim, até a China vocês já foram? A Beth pediu para falar da China, mas da China a gente tem que ter outro bate-papo. Vamos fazer outro, Porque já a China deixar é um país marcado, gente. continental. Muito interessante, tá? Muita gente falando, uma amiga aqui, a Cristina, falando que está encantada assim, com a vida de vocês. Eu também, porque eu sempre fui muito aventureira. Fiz isso quando era mais nova. Tirei 2 anos de licença do Senado. A primeira vez eu fui estudar. Fiz um curso lá em Chicago com uma autorização do Senado para estudar, né? Uma licença para estudar. E depois eu tirei 2 anos de licença sem vencimentos e fui morar. Mas, assim, o que pegava para mim era essa questão de ter que desmanchar a minha casa. E agora que eu estou com 60 anos, eu acho mais difícil ainda. Eu não sei, de repente, de 2 anos para cá, eu virei uma pessoa mais caseira, mais sossegada. Então, eu penso, não consigo desmanchar minha casa para ir. Não, mas não precisa também, não precisa fazer isso. Nós optamos por ter essa vida de ir, não ter que ir, mais voltar. barato você não ter, né? Mas pode ter também, vou passar 1 ano em Portugal, deixa a sua casinha aí, guardadinha, bonitinha, passa 1 ano em Portugal e volta para o seu cafofo, né? Assim, eu acho que o mais importante que eu gostaria, e por isso que eu tenho o blog, o Instagram e tudo mais, é mostrar que mesmo aposentados, mesmo acima de 60 anos, nós podemos ter aventuras, viagens. A vida não acabou, né, Marina? A vida não acabou, gente. Não é televisão, não é um livrinho só, né? Não é um crochêzinho. Você, mas se aventure, quebre barreiras, conheça novas culturas, amplie que seu maravilha. horizonte. Principalmente isso que é o meu objetivo, é passar sempre essa mensagem. E também, assim, todos os roteiros que as pessoas quiserem, a gente pode dar, os roteiros da viagem para a China, podemos fazer um outro bate-papo para falar da China. Eu quero. Então, o roteiro para a Rússia, o roteiro de moto, né, que nós fizemos com a Beth, com o Cantelli, pelos Alpes, também, nós estamos, assim, à disposição. Eu já estou querendo monetizar vocês aí. Eu já acho que vocês têm que escrever aí, ser mais ativos nessa internet, que todo mundo ganha dinheiro, vocês têm que partir para uma coisa mais profissional e conseguir ter mais seguidores, fazer parcerias e isso aí. Nós estamos aposentados. Eu falo, meu nome devia ser Sara, porque eu adoro ver um negócio assim, entendeu? E acho que a gente tem que procurar, é isso que eu penso mesmo, assim, os 60 anos aposentados, se tem novos, não só o diletantismo, lógico que é maravilhoso, mas vamos fazer desse limão aí uma limonada. Sim. Quem sabe, né? Quem sabe? Eu estou vendo aqui uma mensagem da Lília, uma querida amiga do PNUD.
Beijo. Mas a minha irmã dizendo saudade grande de vocês. Essa é a parte dolorosa, Mônica. É a gente começar a ver os queridos, a família, os amigos, tudo longe. Aí bate aquela saudade, aquela nostalgia, né? E Olha aí, falta a Clícia. para guardar tanta saudade. Então, mas a Clícia, ela está contando aqui, ó, que ela tem aí um Instagram de viagens na França. Essa colega, esposa de um colega do Prodazem, que ela morou 5 anos na França. Então, vocês, enfim, comecem a pensar nisso também. Tá bom, né? tá certo. Vamos pensar nisso, ajudar vocês aí, todos os seus amigos, esse grupo enorme, um vai falando para o outro, vocês fazendo, porque, nossa, hoje em dia eu tenho uma preguiça horrível de fazer roteiro, eu adorava. A gente ama fazer isso. A Mônica aqui está perguntando se vocês têm filho. Conta dos filhos e do neto. Sim! Nós temos 2 filhos e um neto. Nós temos um filho de 25 anos, o Gabriel. Eles estão vendo aí. Eles estão vendo? Eu não vi o Igor aqui, não. Nem o Caio, nem o Gabriel. Devem estar. Danatinhos, vou botá-los de castigo. Já viu, Bibi? Tem 25 anos. E um de 38 e o netinho que fez 14. Ai, olha. Então, aí, eles já foram visitar a gente em Portugal. Nós fizemos uma viagem maravilhosa de motorhome de Portugal até a Espanha. Olha, o Gabriel tá falando. Saudades. Oi! É o seu filho, Marina? Tá bom. Oi, Vivi. Beijo. Que bom te ver aqui. Então, nós fizemos uma viagem super gostosa de motorhome. E também isso é uma outra dica. Alugar um motorhome, as vantagens e as desvantagens de alugar um motorhome. Tem até um vídeo sobre isso. Nós temos um vídeo no YouTube sobre isso, que as pessoas põem, assim, tem uma fantasia, né, a respeito de um motorhome, mas o motorhome não é tão fácil. Deus me livre, deve ser um perrengue horrível. O Gabriel está dizendo que tem 29 anos. Tem 29, tá vendo? Gente, nós vamos, infelizmente, ter que encerrar para a gente gravar a nossa live, para todos os que não tiveram oportunidade de participar desse bate-papo ótimo, assistirem depois. Vamos já deixar marcado. Foi ótimo estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Mônica. Terem aceitado esse convite. Nós é que agradecemos por essa oportunidade que você Vamos fazer mais vezes. Olha, muita gente pedindo e quem sabe vocês estão inspirando muita gente aí. Muito bom mesmo. Tomara. E a gente, com certeza, a gente ainda vai fazer. Ainda não chegou vamos nessa nos encontrar área. por aqui. A gente espera. Vamos. A gente já tem passagem comprada para maio, mas vamos ver se vai. Mas que bom, ó. 1000 beijos para vocês. Beijo, grande prazer mesmo. Vamos marcar. Obrigada, viu, Beijo, gente? Cris. Foi muito bom, Edson. Foi ótimo. Obrigada. Viu? Um beijão conhecê-los. Vamos encerrar aqui e gravar e eu mando para vocês. Fiquem com Deus. Certo. Um beijo. Tá bom, Tchau. beijo. Tchau. Tá, tchau.